Na parte de quinta-feira, Jesus, nosso advogado no juízo. Qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário da terra e o ministério de Jesus no santuário celestial? Os sacerdotes no santuário da terra eram pecadores como você e eu. Tinham que primeiramente oferecer sacrifícios por si mesmos e por suas famílias, e depois pelo povo. E eles ofereciam sacrifícios diariamente. Todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, eram oferecidos os cordeiros. Queridos, era chamado de contínuo sacrifício. Mas, no santuário celestial, Jesus Cristo, nosso sacerdote, ele nunca pecou. Então ele não precisou e não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, porque ele nunca pecou. Outro ponto importante é que Jesus Cristo não precisa morrer cada dia. Ele morreu uma única vez. No dia 14 de Nisan, do ano 31, Jesus Cristo morreu por você e por mim. Um único sacrifício. E este único sacrifício de Jesus é todo suficiente para perdoar todos os pecados daqueles que viveram antes dele e daqueles que viveram depois de Cristo. Portanto, os que viveram na era do Antigo Testamento e os que estamos vivendo na era do Novo Testamento, todos somos perdoados pelo poderoso e todo suficiente sangue de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10. Vamos ler os versos 9 a 14. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, tira o velho concerto, com base no santuário da terra, e estabelece o segundo, o novo concerto, com base no santuário celestial. Tira a velha aliança, com base em sacrifícios de animais, e estabelece a nova aliança, com base no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E agora diz o verso 10, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus feita uma vez. O oferecimento do sangue de Cristo foi feito uma única vez. E o verso 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus Cristo, não é? Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. No Antigo Testamento, a lei estava escrita em pedra, mas no Novo Testamento, a nova aliança, que derrama sobre você o Espírito Santo, a lei de Deus é escrita em nosso coração. É uma diferença muito grande. O Espírito Santo escrevendo os 10 mandamentos na nossa mente, no nosso coração. Por isso nós podemos dizer, como Jesus falou, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Queridos, vamos ler agora Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 e os versos 18 a 20. Hebreus 6 e os versos 18 a 20. Para que, por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Duas coisas nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Deus é impossível mentir. E Ele prometeu a salvação pelo sangue de Jesus. Essa é a esperança proposta. Verso 9. A qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Jesus penetrou no Santíssimo, no interior do véu, para interceder por você, para julgar você, para levantar a mão diante do Pai, dizendo, eu derramei o meu sangue, vejo os sinais nas minhas mãos, nos meus pés. Estes são os sinais do preço que eu paguei por este que está suplicando perdão.
Com base no sangue de Cristo, na intercessão de Jesus Cristo, nós somos salvos, o qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o sacerdote, é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como entender Melquisedeque? Melquisedeque foi um rei conhecido de uma cidade conhecida, a cidade de Salém, o antigo nome de Jerusalém. Ele viveu no tempo de Abraão. Ele não era da tribo de Levi, porque Levi nem existia no tempo de Melquisedeque e Abraão. Levi ainda não tinha nascido, mas Melquisedeque foi escolhido por Deus para ser um sacerdote que não era da tribo de Levi, porque ele era um símbolo de Jesus. Foi escolhido e foi eleito por Deus o Pai para ser sacerdote seu e meu, sem ser da tribo de Levi. Assim como Melquisedeque foi escolhido por vontade do Pai para ser sacerdote, independente da genealogia sacerdotal, também Jesus foi escolhido pelo Pai para ser o nosso sacerdote lá no santuário do céu, sem genealogia sacerdotal. Por isso diz segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte na cruz do Calvário. Com sua morte, ele iniciou esta obra e, após a ressurreição, ascendeu ao céu para concluí-la. O sacrifício de Cristo é perfeito em cada fase do seu ministério. A morte de Cristo é perfeita, perfeitamente suficiente para perdão dos nossos pecados. Mas é lá no santuário do céu, no lugar santo, que ele ministra como sacerdote nosso. E ali no lugar santo, Jesus Cristo também é um sacerdote perfeito, mediador perfeito. Mas é no Santíssimo que ele exerce o poder de sumo sacerdote e juiz nosso. E nesta fase de sumo sacerdote e de juiz nosso, ele também é perfeito, perfeito Salvador nosso. Meu querido irmão, ali no santuário do céu se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter uma compreensão mais clara dos mistérios da redenção. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio da sua mediação, o desejo sincero de todos os que a ele se aproximam, pela fé, pode ser apresentado diante do Pai. O plano da salvação acaba com o grande conflito e resgata a terra das garras de Satanás. Jesus revelou o amor de Deus a um mundo em necessidade e a um universo expectante. Sua morte revelou a maldade do pecado e ofereceu salvação. Bendito seja Deus por Jesus Cristo ser constituído sacerdote, advogado nosso e sumo sacerdote nosso. Meu querido irmão, desde 1844 estamos vivendo o grande dia da expiação, a grande festa da expiação do santuário celestial, Yom Kippur do santuário celestial. O juízo celestial começou pelos mortos em 1844 e não acabou ainda. Por que não acabou ainda? Porque não começou o juízo dos vivos. O juízo dos vivos só vai começar no tempo em que os vivos forem selados pelo selo do Deus vivo ou então pelo sinal da besta. Quando a lei dominical for aprovada e começar o selamento dos ímpios com o sinal da besta, começa também o selamento do povo de Deus pelo selo do Deus vivo. O conflito será entre sábado e domingo. Selo do Deus vivo, 7º dia da semana, o sábado bíblico. E o sinal da besta, o 1º dia da semana, sendo santificado como dia santo. Sinal de Deus, sinal da besta. Quando for aprovada a lei dominical mundialmente, vai começar o selamento dos vivos. Meu querido irmão, hoje nós vivemos no grande dia da expiação. Apegue-se a Jesus Cristo. Confesse os seus pecados. Não viva na prática de pecados conscientes. Não. Pecados conscientes sendo praticados cada dia na sua vida colocam você debaixo do domínio de Satanás. Ele domina a sua vida. Quebre o domínio de Satanás em sua vida, confessando os pecados, rompendo com os pecados
e receba o perdão de Jesus Cristo e receba o poder do Espírito Santo para viver uma vida sem pecar pecados conscientes. É isso mesmo, receber o poder do Espírito Santo em nossa vida, que nos habilita a viver em obediência, sem praticar pecados conscientes. Meu querido irmão, meu apelo é Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. É a minha oração. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela explanação que o Senhor nos deu, pela explicação da doutrina do santuário. O santuário da terra com suas festas proféticas e o santuário celestial com as suas festas proféticas. Ó meu querido Jesus, volte logo nos buscar. Estamos ansiosos por contemplar o nosso Senhor Jesus descendo do céu com poder e glória, para então realizar a festa da colheita, colhendo-nos para o reino de Deus e levando-nos numa viagem de 7 dias em direção ao céu, em direção à Nova Jerusalém. Volte logo, meu Jesus, é a nossa súplica. Em teu nome suplicamos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.